Olá meus amigos, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos aqui fazer uma atualização a respeito da restauração do CP500. Estou aqui aproveitando um tempinho que me surgiu aqui, que eu estou de boa. Eu andei fazendo aqui algumas experiências com essa placa, né? Aqui é a fonte do CP500, vocês não reparam minha bancada que ela está realmente uma zona. Eu vou pegando as coisas e deixando aqui em cima e não guardo, sabe? Vai acumulando coisa. Essa aqui é a fonte do CP500. Deixa eu ligar a lanterna aqui do celular, fica mais fácil de enxergar, né? A fonte ficou pronta, eu já estou inclusive utilizando ela para fazer os testes aqui. E essa daqui é a placa do CP500. Eu consegui dividir o arquivo da ROM que eu encontrei na internet, consegui identificar a qual ROM, né, a qual parte da ROM pertencia a qual memória. Elas já foram gravadas. Até com relação a essas EPROMs aqui, eu tive a infelicidade de descobrir que o meu gravador ele não estava programando esse tipo de EPROM. Essas EPROMs aqui, 2732, elas precisam de uma tensão de programação de 21 volts. Então é mais um obstáculo que eu tive que contornar. Tive que fazer essa plaquinha aí que vocês estão observando, né? Essa plaquinha adaptadora nada mais é do que permitir que uma tensão mais alta de programação seja introduzido no pino de programação da EPROM. Que essa EPROM ela só entra no modo de programação quando você coloca a tensão exata de programação dela, que nesse caso aqui 2732 é de 21 volts. Porém o gravador que eu tenho, o programador que eu tenho, esse TL8662 Plus, ele só solta para mim 18 volts no máximo. Então eu tive que arrumar uma fonte de alimentação externa de 21 volts, fazer esse circuito, interceptar o pino de alimentação de 18 volts, passar pelo circuito para que o circuito liberasse, chaveasse então 21 volts para esse pino de programação. Aí eu consegui programar. Para você ver como que o negócio é tenso. Aí depois que eu programei, depois que eu fiz tudo, eu descobri uma página também na internet, fuçando aqui, que existia também uma forma de fazer uma pequena modificação no meu próprio gravador, sem a necessidade de colocar esse trambolho. Mas aí eu já tinha feito, entendeu? Aí eu acabei utilizando ele mesmo. Mas mesmo assim eu fiz a alteração do TL8662 Plus, para que ele pudesse aceitar também a gravação desse tipo de memória aqui, a 2732. Tá? E eu então, igual eu falei, eu separei o arquivo de 16 KB em 4 arquivos de 4 KB, e cada parte desse arquivo eu consegui detectar a qual ROM pertencia. Aqui nós temos dois tipos de letra, ó, A, D, B, A, C, B, e aqui embaixo tem mais uma, né? Tem mais uma, que é o padrão aqui do CP500. As que estão impressas aqui é um nome que eu dei, tá? É um nome pessoal, A, B, C e embaixo D. Mas aqui no manual de serviço do CP500, essas ROMs elas se dispõem D, A, B e C, tá? Aqui embaixo, como eu já mostrei, entendeu? Então eu fiz aqui a programação, tudo certinho, montei tudo certinho. Fui testar a placa, essa aqui também programei. Testei a placa e nada, morta. Não tinha sinal de absolutamente nada. A única coisa que eu tinha tensão de 5 volts e o clock de 2 MHz do processador. Aqui na linha de dados eu não tinha absolutamente nada, estava morto. Em lugar nenhum eu tinha sinal nenhum, apenas o sinal de clock. Mas mais absolutamente nada. Aí comecei a pesquisar, correr atrás, né? Obtive algumas informações vendo vídeos aqui no YouTube mesmo. E eu estou acompanhando o canal do Fábio Moura, ele conserta placas de fliperama. E essas placas de fliperama são repletas de portas lógicas, circuitos integrados TTL, como é o caso aqui dessa placa do CP500, né? E eu fui, só assistindo os vídeos já fui observando alguns macetes. Eu descobri o seguinte, que os pinos aqui de dados do Zilog, eles estavam
simplesmente flutuando. Ele não estava nem em nível alto, 5 volts, e nem em nível baixo, 0 volts, né? No caso, 1 e 0. Quando a gente fala nível alto, é 1 para o processador, significa 1. E quando tem GND, ou 0 volts, significa 0, né? A gente não tinha nada, só tinha um clock e a tensão de alimentação e mais nada. E eu percebi aqui 3 integrados que ficam aqui embaixo, né? Que é são 2 integrados 244 e um 245. Na verdade, 2 deles estavam aquecendo um pouquinho. Eu utilizei a câmera térmica aqui para identificar se havia algum componente aquecendo. Eu percebi logo de cara esses 2 componentes. Assim, aquecendo que eu digo amornando, né? Eles estavam amornando. Enquanto o resto estava tudo gelado, inclusive o processador, eles estavam mornos. Eu achei estranho. Aí para ter acesso a eles eu tirei essa placa. Eu notei também que a EEPROM embaixo estava morna. E não é comum para esse tipo de componente amornar. Então o que foi que eu fiz? Eu removi esses três integrados, eita, logo de uma vez, né? Que eles estão associados diretamente às portas, a linha de dados aqui, né? Do Z80. E a minha sorte é que meu programador de EEPROM, além de programar EEPROMs, ele também tem esse recurso de fazer testes de integrados digitais. Então você pode ver aí que eu estou fazendo um teste nesse momento. O software, né, do programador, ele permite que você detecte que tipo de porta lógica é essa, né, qual TTL você está testando, e se ele não tiver na lista, né, não vai ter como testar. Mas ele tem condição de detectar que tipo de integrado você está colocando, se o integrado não tiver nenhum tipo de serigrafia, mas você saber que ele é realmente um TTL, né, ou um CMOS, por exemplo, ele consegue detectar qual integrado que é. E consegue também realizar testes. E para minha surpresa, eu consegui detectar 2 integrados na linha de dados aqui do CP500, né, do processador Z80, que eles estavam com defeito. Então o que eu fiz? Aproveitei, coloquei os sockets e já substituí os integrados também por novos, né? Um dos integrados aqui, do 244 estava bom, então eu coloquei de volta aqui no lugar. E um 244 e um 245 foram substituídos. Aí liguei, montei tudo de novo e percebi que houve uma mudança no nível aqui de saída do Zilog. Porém, eu não tinha nenhum tipo de atividade, porque quando você liga esse processador, mesmo sem EEPROM, ele tem que ter uma atividade, ele tem que procurar alguma coisa. Eu não tinha absolutamente nada. Eu pensei, caramba, será que é o cristal? Que está muito rápido, né? Algum problema com a velocidade do clock? Então esse aqui é um cristal de 10,697. O que vai aqui é de 10,1376. E eu não tenho esse cristal. Então eu coloquei um cristal um pouco mais baixo. Coloquei um de 8 MHz. Que inclusive eu tirei de uma placa de fliperama, tá? Coloquei aqui. Mesma coisa, não mudou absolutamente nada. Pensei, caramba, esse processador ele tinha que ter algum tipo de atividade, tinha que acontecer alguma coisa aqui. Eu não tenho, não acontece nada. Então eu substituí, né? Eu tirei aqui esse processador que estava nessa placa, o Z80. Peguei a mesma placa que eu tinha removido o cristal, aqui ó, e tirei o Z80 daqui, certo? Dessa placa de fliperama, tirei o Z80 daqui. Uma questão importante relacionada a isso aqui é que essa placa do CP500 ela é tão ruim, mas tão ruim de você trabalhar com ela para você remover circuito integrado, que para você remover um circuito integrado daqui é uma luta. Porque os pinos aqui eles são muito pequenininhos, né? Eles são praticamente exatamente da espessura do integrado, uma folga muito pequena. Então por mais que você tenha todo o trabalho, cuidado de remover a solda, para você remover o integrado, ainda assim você corre o risco de levantar pad. Eu, inclusive, acabei rompendo alguns pads desse daqui, mas eu consegui refazer, né, para não ter nenhum problema. E aqui os demais eu consegui extrair o chip sem estragar a placa. Mas essa placa aqui é muito ruim trabalhar com ela, né? O tempo que eu levei para remover esse processador aqui, né, ele foi mais rápido de tirar nessa placa do que tirar esses dois aqui. Dá muito trabalho, demora demais. Essa placa aqui é uma belezinha, entendeu? Aqui o pad aqui é pequenininho, mas você coloca o ferro de solda, você suga, cara, ela suga a solda inteira. E o pino é grande, então você tem espaço de sobra ali em volta do pino. O pino ele fica frouxo. Então para tirar isso aqui eu tirei com a mão. Tão simples que foi. Esse aqui não, esse aqui para tirar deu um trabalho danado. Troquei o processador, tirei dessa placa, coloquei o processador aqui.
Aí a coisa mudou de figura. Aí todos os pinos aqui de dados começaram a trabalhar, né? Só que o que acontece? Você não tem ROM, você não tem informação nenhuma para o processador. Ele dá uma procurada, dá umas mexidas aqui, né? Mas ele tem atividade no pino de dados, mas ele não encontra nada, depois ele simplesmente para. Para de funcionar. Não tem nada para fazer, eu vou dormir. É isso que ele faz, entendeu? Aí eu coloquei as EPROMs no lugar, aí eu percebi no caso que o padrão de atividades aqui, ele mudava, né? Dava para perceber, através do osciloscópio, que havia uma mudança no padrão, né? Uma hora ele estava de um jeito, outra hora estava de outro, depois ele se mantinha. Como se alguma coisa estivesse paralisando o processamento. Só que aqui eu tinha atividade nas EPROMs, quer dizer, ele estava provavelmente lendo as informações da EPROM, só que daqui para cá eu não tinha nada. Eu tinha daqui para cá, mas daqui para cá eu não tenho nada. Tanto é que faz o transporte das informações, é isso aqui, né? Esses fios aqui, ó, os 8 bits de dados. Eu percebi aqui, nesses 8 bits de dados, eu tinha apenas nível lógico alto o tempo todo. O tempo todo, entendeu? Isso me fez suspeitar então de que eu tinha algum problema nesses carinhas aqui, entendeu? E para minha surpresa, encontrei mais 2 integrados. Acabei de fazer o teste ali no programador de EPROM e descobri também que eles estão com defeito. Notem, eu vou deixar aparecendo a imagem aí, que eles não estão completamente defeituosos, eles têm, dentro dele, uma parte dele está com problema. Porque aqui embaixo, onde está em vermelho, é onde ele não conseguiu um resultado, um teste lógico, que devia ser esse, né? Então ele identifica o componente como danificado. Além de ele não conseguir identificar o componente, embora a gente saiba que componente é, aqui embaixo também tem a serigrafia, ele também acusou um problema parcial nos integrados. Então é isso. O que eu vou fazer agora nesse momento? Eu vou colocar, né, os soquetes aqui para colocar esses integrados, né? Esses integrados estão relacionados com essa interface de saída ou de entrada, né, de comunicação que tem aqui. Eu preciso substituir eles porque eles também estão diretamente ligados à linha de dados aqui. Então eles têm que ser substituídos, né? Embora eu acredite que o computador funcione mesmo sem eles, entendeu? É só, claro, que eu não vou ter esse recurso nessa linha de comunicação. Então vou colocar aqui os soquetes e vou continuar fazendo aqui a varredura, né? Essa EPROM eu sei que ela também tem atividade em um pino, mas eu não tenho como saber se ela está de fato funcionando como deveria, enquanto eu não resolver esse problema, essa questão. As informações que estão aqui, eles têm que passar para cá. Existem alguns integrados que eu já substituí, inclusive coloquei soquetes, são integrados que fazem parte do monitor. Eles geram o sinal do sincronismo vertical, sincronismo horizontal, né? E é proveniente desses caras aqui, na verdade, esse daqui e esse daqui. Aqui eu não tenho nada. Só que eu também não posso pesquisar nada aqui enquanto eu não conseguir transferir os dados para cá, né? Aqui tá tudo morto, tá tudo sem atividade, só tem atividade nessa parte, como eu falei, né? Então, vou substituir esses integrados aqui. Acho que um deles eu não tenho, vou ter que comprar mais de um pelo jeito. E pelo que eu percebo, né, pela lógica do defeito, eu acredito que esse computador aqui ele possa ter sofrido ou um problema na linha de 5 volts por conta da fonte. Ele pode ter parado por causa disso. Eu não sei se a fonte aqui na linha de 5 volts deu algum problema, subiu demais e queimou. Ou a pessoa em algum momento, de repente, foi fazer alguma coisa nesse computador aqui, testar alguma coisa e acabou que deu uma descarga na linha de dados e queimou tudo que estava nessa linha, né? Processador, esses buffers aqui, queimou tudo. Então vou ter que dar uma geral em tudo aqui, principalmente nesses caras aqui, né? Aqui tem outros dois, ó. Aqui tinha um 244 e um 245, aqui também tem. Eu vou ter que verificar esses caras aqui, porque provavelmente eles também estão ligados na linha de dados. Tudo que for ligado na linha de dados aqui do processador eu vou ter que verificar, né? Esses TTLs aqui, eles estavam bons, né? Eu removi, ó, 1, 2, 3 TTLs. Esse daqui eu substituí apenas porque ele estava com os pinos enferrujados. Esse aqui é um 7474, né? Mas estava bom, tá? Então eu substituí apenas por questão dos pinos estarem podres. Mas esse aqui eu também vou ter que verificar, olha aqui, ó, tá meio oxidado, né? Esse aqui também, ó,
Tem outro, esse aqui é 174, né? O bom é que esses integrados aqui a gente acha com bastante facilidade. O meu medo aqui também está relacionado com esses dois chips aqui, ó. Esses dois chips aqui, eles são os drivers de memória, né? Eles que controlam o fluxo de dados para a memória. E se eles estiverem com problema, eu vou ter dificuldades aqui para continuar. Ou eu faço alguma coisa que seja equivalente, que provavelmente vai ter, eu encontro, né? Ou eu consiga de alguma sucata para colocar aí. Mas vamos ver. Eu ainda estou otimista achando que isso aqui pode não ter sido afetado, né? Vamos ver o que vai dar, tá certo? Mas continue acompanhando essa série aí que tá muito legal, viu? Eu, sinceramente, isso aqui tá sendo um curso de computação que você não tem noção, né? E tem um integrado aqui também que faz a atenção de menos 5 volts das memórias. Obtive algumas informações dizendo que se esse integrado tiver com problema no momento em que você estiver fornecendo a alimentação da placa, se você ligar as memórias sem a tensão de 5 volts, você pode danificar elas. Essa é a informação que eu tive, eu não sei se é correto. Então, por precaução, peguei e já substituí, né? E fazendo os testes externos, o integrado que tinha aqui, que era um pequenininho, né? E tinha um encapsulamento TO92, era um 79L05, ele não estava realmente funcionando. Você aplicava a tensão nele, mas ele não tinha saída. O 7905 é tensão de menos 5 volts. A tensão de menos 5 volts é gerada na placa através dele, né? Você tem aqui o menos 12 volts, entra aqui e ele solta e libera os menos 5 volts para alimentar as memórias. Coloquei um 7905 grande, né? Para que ele tem mais corrente, é mais seguro trabalhar com ele. E a tensão de 5 volts está aí. Eu também não sei como é que estão os estados das memórias, eu preciso verificar isso mais para frente. Mas primeiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso, pelo menos, que esse computador aqui gere para mim os sinais de sincronismo vertical e horizontal, porque daí também eu vou ter condições de ver caracteres na tela. A hora que ele apresentar caracteres que eu saber que ele tem um sinal de sincronismo vertical e horizontal, aí eu ponho o cristal correto, aí a gente tem condição de ligar o monitor dele e ver, porque o monitor dele não funciona se não tiver o sincronismo horizontal, tá? E isso é a placa que gera. Esse monitor ele oscila o vertical dele, né? A placa do monitor, ele oscila o vertical. Essa plaquinha aqui, ó. O vertical funciona, mas o horizontal para oscilar depende da placa. Depende do sinal da placa, entendeu? E óbvio que não tem como ligar também com o cristal de 8 MHz, porque daí a frequência dos sinais do sincronismo vertical e horizontal vai ser diferente. O monitor não vai funcionar. Tá certo? Então é isso, continue assistindo. Obrigado por ter visto aqui esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Vamos ver o que vai dar nesse trem aqui. É um trem complicado, misericórdia. Desliga esse negócio.